Gente, Nizam Guanais, uma personalidade que praticamente dispensa apresentações. É quase impossível não conhecê-lo. Um dos principais estrategistas de comunicação do país e até fora desse país, hein? E como se não bastasse, ele também é embaixador global da Unesco. E atualmente participa do movimento Unidos pela Vacina. Gente, é o que a gente mais precisa. Minha gente, temos um fera aqui que irá nos inspirar muito sobre liderança. Nizam, por favor, a palavra é com você. É um prazer estar contigo aqui hoje para te ouvir e aprender bastante do muito conhecimento que você tem. Muito obrigado. Muito obrigado, me sinto muito honrado pelo convite de vocês. E quero dizer que eu vou falar um pouco de liderança, mas quero também mandar uma mensagem sobre o mercado, porque é a mensagem de um líder. E eu acho que vocês são líderes, precisam liderar o debate da reinvenção do negócio, do modelo de negócio da publicidade. A estratégia é quando você monta um plano estratégico de longo prazo para lhe dar uma proposta única de como você se posiciona dentro de sua indústria, para ter um resultado melhor que os outros da sua indústria. Bom, existem só dois caminhos de posicionamento. Um é diferenciação e preço, e o outro é preço. Na indústria que eu nasci, nós tínhamos toda a cadeia de valor que possibilitava a diferenciação. Primeiro que no início o preço era tabelado, então todos ganhavam uns 20%. Depois, chegamos a uma negociação com os patamares lá em cima. E mais, os clientes eram nacionais, tá? Tinha uma valorização grande da indústria local, conheciam a indústria local e permitiam que a propaganda brasileira fosse brasileira. Depois vieram, até por mãos minhas e de outros, as grandes redes internacionais. O modelo delas, o discurso é de diferenciação, mas ele também é muito um discurso, e vocês sabem, de preço. E isso foi entrando por duas fontes. Pela internacionalização dos clientes. Então, se você olhar hoje em dia, você conta em dedos, que não são muitos, dos clientes que são nacionais. Os maiores clientes até são nacionais. Mas houve uma desnacionalização do cliente e uma desnacionalização das agências. E muito fizeram das agências, tiveram uma mudança absurda na sua cadeia de valor. As remunerações foram caindo. Com as remunerações foram caindo, houve também uma luta de custo também no cliente. Você ouve de ambos os lados do cliente, mas também da nossa indústria, pessoas mais júniores. É fundamental ter júniores. Só existe renovação com júniores, mas não em posições seniors muito cedo. Então, eu não preciso contar para vocês o que aconteceu com isso. O que aconteceu com isso é muito simples. E o que foi pior? Nós não tivemos prontidão de entender quando isso começou a acontecer em nossa indústria. Não tivemos, eu incluído, eu quero dizer a vocês que eu estou também no centro desses problemas. Como também tive uma posição de trazer um monte de coisas boas para a propaganda. Mas você tem que fazer uma reflexão. E aí começou a haver uma destruição do nosso modelo de negócio. E depois, quando saiu uma geração como Luiz Lara, como outros que tinham uma posição mais associativa e ficaram na frente da ABAP, nós diminuímos a nossa preocupação com a nossa indústria, até porque cada empresa estava tendo tanto problema que as pessoas resolveram cuidar de si. Mas fica difícil, por exemplo, você ter uma indústria de banco sem a participação ativa da Febraban.
Então, nós ficamos uma categoria com problemas sérios da cadeia de valor, afetando nossa proposta de valor, né, que tem que ser de diferenciação, porque senão você entra no mercado sangrento da hipercompetição, que é o que nós vivemos hoje, e com isso afetou diretamente nossa cadeia de valor. Então, quando eu vejo no line-up de vocês, é um line-up óbvio, mas eu sinto aí a ausência da McKinsey, do Falcone, de Harvard, da GV, porque não teremos condições de exercer tudo isso que vocês estão falando aí sem nós reinventarmos nosso modelo de negócio. Então, não vai haver essa história, olha, somos todos criativos, não. É preciso condições para sermos todos criativos. Condições financeiras e condições de vida. Quando eu olho o mundo que eu vivi e que é tão diferente do mundo de hoje, eu não tinha tempo de ser feliz. Eu não tinha ambiente de ser um grande líder. Eu não era um grande líder. Eu era um líder grande. Eu não era uma má pessoa. Mas se eu tivesse cuidado direito de pessoas, o grupo ABC teria sido muito maior. Eu não tinha tempo para isso e, na realidade, era um pouco ignorante no assunto, deixando com RH cuidar de pessoas, que, aliás, é uma outra fraqueza de nossa indústria, que é a profissionalização de cuidar de gentes. Eu vou dizer o seguinte, você vai contratar um diretor criativo, isso fica nas mãos do sócio que cuida da criação. Ok. Mas você pode ter um grande profissional, mas você não pode ter um grande integrante da empresa. Ele está alinhado com os valores da empresa? Qual é a personalidade dele? Como é que é ele vis-à-vis a sua cultura? Quanto tempo nós dedicamos e quão nós profissionalizamos para que a empresa esteja alinhada numa cultura? O Grupo ABC devia ser um continente, virou um arquipélago, em que cada pessoa estava tendo uma cultura diferenciada. Alguns comungavam, mas a organização não estava alinhada com uma grande organização. Então, eu quero uma mensagem a essa indústria que eu tanto amo, a quem eu tanto devo, dar uma voz de líder aqui, que sempre fui. Também não vou só fazer minha culpa. Eu ajudei, junto com Washington e Marcelo Serpa, que, aliás, foram referências para mim, e dois caras maiores que eu, né, do ponto de vista de criação publicitária. Eles são os grandes profissionais da indústria. E eu, modéstia à parte, acho que fui o grande empreendedor da indústria, com conexão, claro, no criador que eu era. Então, eu acho que é um ponto importante de inflexão disso, a renovação do modelo. E, nesse sentido, como líder, como uma pessoa que sempre se reinventou, acho que até fisicamente vocês conseguem perceber uma reinvenção das pessoas. Da minha pessoa, meus amigos me chamam de Fênix. Mas eu não acho que, se você não mudar o modelo de negócio, você não vai permitir que a gente continue sendo a alma do negócio. As agências de publicidade hoje, elas não têm, por causa do inchaço, do excesso de clientes que muitas vezes você tem que aceitar pelas piores condições, ela não tem tempo para ter tempo. E tempo é essencial para o bom desenvolvimento da nossa atividade. Hoje em dia, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Que horas vocês chegam em casa? Que horas acordam? Você corre, medita, faz exercício, tem tempo para sua família, tem tempo para se atualizar, tem tempo para estudar. Ora, nós vivemos de nossa cabeça. E nossa cabeça se alimenta com endorfina, ritalina, nossa cabeça se alimenta com oxigênio, com meditação, com tempo, com alimentação boa, com descanso. Hoje em dia eu vejo o publicitário exausto e, o que é pior, o cliente do outro lado, por melhor que ele seja, exaustos. O que pessoas exaustas vão fazer? Elas não vão ter o melhor deles. Elas vão ter pedaços deles. Tá? Por outro lado, como a gente não tem uma
como a gente não consegue sustentar nosso modelo de negócio e acaba muitas vezes aceitando remunerações complicadas ou governanças complicadíssimas, né? Somos obrigados a participar de concorrências absurdas. Se fala tanto de ESG, se fala tanto de sustentabilidade, os clientes podiam incluir as agências, né? Com toda essa atenção, esse brilho, esse século XXI, essa empatia. E eu, que já vivi 40 anos nisso, vi isso correr ladeira abaixo. Custo, aperto. Houve soberba do nosso lado, sim, mas depois o tom foi crescendo no outro. Eu já fiz apresentação para um cliente no exterior que a pessoa assistiu de costas. Não há nenhum motivo. E a campanha era boa. Então, eu acho que dediquem o tempo de vocês. O GAN tem que liderar o modelo de negócio, sabe? A publicidade só voltará a ser aos seus anos dourados, tá? Quando, além de um South by Southwest, tiver um encontro global de gestão, como é que se diz, de novo modelo administrativo, quando tiver o leão de ouro da margem, Olá, da Renata, reinvenção tudo do bem? modelo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com Então, vocês hoje. eu Estou acho feliz em que estar é muito participando. importante. Eu estou no computador da minha mulher e não sei exatamente o que aconteceu aqui. Então, é muito importante disso. Não sei se vocês me chamaram exatamente para falar isso, mas sem o novo modelo de negócio, vocês não terão condição de ser líderes, vão ser liderados. Vão ser liderados pela disrupção, por outros modelos de negócio que vão aparecer e que vão, muitas vezes, o Washington Oliveto outro dia me disse uma frase brilhante, é quando aqui é ruína e o outro já não é construção. Então, por exemplo, o digital, ele não está plenamente implantado. Então, muitas vezes, ele tira valor do que era modelo e às vezes, não remunera o antigo. O futuro é digital, é óbvio que é digital. Não tem nem discussão sobre esse assunto. Mas ele é digital, físico e digital. O Big Brother Brasil hoje está mostrando claramente que o futuro da televisão é a integração, né? Então, eu quero deixar esta mensagem. Porque falar para vocês, olha, um líder tem que cuidar de pessoas, com que tempo? Um líder tem que se atualizar permanentemente, com que recursos e com que tempo? Um líder tem que estar olhando coisas com visão e perspectiva. Mas com que tempo se tem isso? Que recursos tem para isso? Que recursos vocês têm hoje em dia para investir no treinamento de pessoas? Vai se liderar gente com quê? Pessoas exaustas? Não vai. Então, esta reflexão, PC, Renata, ela é fundamental. Eu acho que eu estou avançando no meu tempo. Se vocês tiverem tempos para pergunta, eu estou aberto. Mas é esta síntese. Se temos que liderar alguma coisa, nós temos que liderar uma discussão global. Porque qual é o sucesso da N10? Eu não tenho custo. Quem tem custo tem medo. Quem tem custo não pode dizer não a barbaridades que são sugeridas na publicidade, a concorrências afrontosas, a condições escravagistas de trabalho. Quem não tem remuneração suficiente não vai conseguir atrair os melhores talentos, pelo menos de uma maneira sustentável ao longo do tempo, sabe? Quem não tem tempo vai se dedicar a recrutamento, mal consegue entregar as coisas para o cliente. Então, esta é o que eu tenho a dizer a esse mercado maravilhoso. Vamos reunir condições de negócio. Não vamos só ficar falando da entrega do produto, porque a cadeia de valor ela determina e influencia diretamente
Se a gente não cuida de margem, a gente está afetando a criatividade diretamente. Se a gente não cuida de suprimento, se a gente não cuida de infraestrutura, se a gente não cuida de RH, a gente não tem condições de falar todas as coisas que vocês vão falar agora, que são coisas importantíssimas, mas cujos fundamentos e a infraestrutura disso é um negócio saudável. Eu estou aberto às perguntas. Se quiserem me provocar com outras coisas que eu teria que dizer, mas isso daqui é um chamamento da minha alma para isso. O sucesso da N10 hoje em dia é ter 6 clientes. O sucesso da N10 hoje em dia é ter a capacidade de dizer não. A propaganda só será a propaganda quando nossos negócios tiverem capacidade de dizer não. Quando sermos agências de propósito, cuidando de clientes que tenham propósito e que nos respeitem e que nós tenhamos condições de nos respeitarmos também. Tá? E hoje em dia eu digo a vocês, olha, eu acordo às 6 horas, eu treino para valer, depois eu chego no meu trabalho, hoje nós estamos trancados em casa, às 9, meio-dia eu paro para estudar é fundamental, e trabalho com o maior foco possível, já que eu tenho 6 clientes, portanto tenho um tempo enorme com eles, até às 7 horas, onde eu vou ou correr, ou meditar, ou assistir coisas da minha agenda espiritual e depois conviver com a minha família. Nos meus treinos, e hoje eu sou maratonista, sou triatleta, tem uma frase muito boa, que é treino também é jogo. No meu passado, naquele Nissan que eu matei com a minha própria mão para renascer como outra pessoa, eu adorava dizer frases cretinas do tipo, quer qualidade, vá trabalhar na qualidade de vida, vá trabalhar com maçã. Afirmação imbecil. Adorava ligar para as pessoas no fim de semana. Eu ainda tenho um pouco desse cacoete. Estimulava muito que se trabalhasse até altas horas, de noite, de madrugada. Isso não existe. Isso não existe no mundo moderno. Para nós e para nossos liderados. E deixava sempre liderança com RH, né? E sempre remunerei bem as pessoas, mas não cuidei de outras remunerações. Não basta só ter um coração bom, você tem que ter boas maneiras, que nem sempre tive. Mas hoje eu tenho uma vida condizente com a minha proposta de valor profissional. Cuidando de mim, eu cuido melhor das pessoas. Não trabalho com gente, não tenho gente no meu payroll. Construí uma organização exponencial. Convido vocês a se conectarem com Singularity, com Ismael, e entenderem o que é uma organização exponencial, que é uma grande empresa pequena. Com ela tem uma cadeia de suprimentos que não estão no payroll dela. Não é possível hoje uma agência ter 300 pessoas de custo fixo trabalhando para ela. Ela não tem a liberdade de dizer não. Então, hoje em dia, a N10 não tem ninguém trabalhando para mim. Tem pessoas trabalhando comigo. É a empresa do Paulo Coelho, é a empresa da Celina, enfim, são empresas que trabalham comigo e que são montadas de acordo com o perfil do cliente e que se paramos para trabalhar com o cliente, aquele custo para nós e aquelas outras pessoas podem se dedicar a outras coisas, até porque elas não são exclusivas minhas. Celina tem outros clientes, Paulo tem outros clientes, eles só não podem ter clientes conflitantes com o que nós trabalhamos, porque tem o Chinese Wall. Então, isso dá uma liberdade imensa, faz com que Paulo Coelho possa cuidar do filho dele, colocar o Otávio para dormir, que Celina possa cuidar da vida deles, e que nós tenhamos aquilo que é uma métrica importantíssima para a N10, que é, nós temos que ser felizes. Quando nós estamos tendo algum ruído no critério felicidade, tá? Não é só margem, não é só remuneração, é gente feliz. Gente feliz faz um modelo de negócio do século XXI. Então, eu quero dizer a vocês que essas premissas são as premissas da boa liderança. Sem isso, você não vai ter a cabeça, as condições, o tempo
o discernimento, né, para ser o líder que que os seus liderados pedem, precisam e merecem. Muito obrigado. Eu não estou ouvindo agora. Nizam, me escuta? Alô? Você estava me escutando? O tempo inteiro. Perfeitamente. Tá. E assim, foi uma chuva mesmo de conhecimento e reflexão, né, Nizam? E quando você fala que é um mercado que precisa de transformação, e tem algumas chaves, se eu puder elencar, que é sobre gestão humana, mas verdadeira, né? Não é só no approach, porque a gente vê muito approach por aí. É fácil falar, aqui eu cuido do meu time, aqui eu cuido dos talentos, aqui é diferente, mas e na prática? Qual que é o volume de horas? Bom, na prática, você não muda só por uma decisão pessoal ou de qualidade. Se você não tem remuneração para fazer isso, como é que você vai cuidar do seu time se você tem, seu time tem que atender 30 clientes? Não tem condição. Então, ser apenas um ambiente de trabalho simpático, fofo, não, você não tem condições. Então, nós temos hoje, que saudade da época da DPZ. Você tinha condição de trabalho, você tinha liberdade, você tinha condição de peitar o cliente, de dizer não, de abrir mão da conta, sabe? Você tinha condições de ter menos clientes, você tinha condições de ser criativo de verdade e não simplesmente ficar criando coisas. Você vê que hoje em dia, muitas das melhores coisas criadas são para ONGs, né? São para clientes pro bono. Não, a gente tem que ter liberdade para fazer isso. E só se consegue isso, Renato, discutindo o modelo de negócio. Então, eu acho que o GAN deve liderar esta discussão. É preciso trazer professor Falcone, é preciso trazer pessoas que discutam. E mais, se você não tem uma boa margem no seu negócio, é porque o seu negócio está errado e ele vai inviabilizar seu processo de diferenciação. Perfeito, perfeito. Eu queria só um olhar seu quando a gente fala dos profissionais de atendimento e negócio, né? A gente sabe que tem profissionais de todos os níveis de senioridade, desde os profissionais que estão entrando nesse mercado até profissionais que já estão aí carimbados ao longo desse mercado. Como que você vê o papel desses profissionais para uma mudança verdadeira, saudável e respeitosa dentro de todo um sistema que precisa de transformação urgente, para não perecer da sua própria dor e dos seus próprios erros? Transformação urgente só existe com modelo de negócio. Nós não temos problema de qualidade profissional. Não temos. No Brasil, talento é abundante. Abundante. Sabe, eu trabalhei com o PC, Márcio Santoro, nossa, Calim, Amino, sabe, pessoas incríveis. Então, nós não temos um problema profissional. Temos, sim, um processo de juniorização que advém do problema de custos. A gente tem que ter constantemente jovens, mas nós temos que ter cabelos brancos. As coisas têm que ser misturadas. Eu não estou advogando em causa Perfeito. Mas essa sua fala... essa mistura, Renata. Total. Mas o que eu quero te dizer é que nosso problema não está em talentos. Não está em talentos. Está em gestão. A qualidade da nossa criação, de tudo. Nós temos um problema hoje de condições de trabalho que advém do ambiente, né? E piorado com as condições do Brasil hoje em dia. Então não vamos nem falar. Numa pandemia, então, não vamos nem falar. Tá certo? Então, essa discussão, Renata, ela é vital. Não temos um problema de mão de obra. Nós temos um problema de obra, sabe? Sim. E nós temos um problema das condições que oferecemos a grandes profissionais como vocês, sem o tempo, o recurso, o vagar, a reflexão. Qual é o tempo que uma pessoa do nosso mercado tem hoje de estudar? Nenhum. Sabe, a gente não pode ficar esperando saus by saus, esticanes, tá certo? Não tem. Estudar é fundamental. Enfim, por outro lado, os clientes falam muito e eles sempre falam assim, nós precisamos de uma parceria. Mas a parceria, ela é bilateral. Né? Bilateral. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Cada anunciante, então tem hoje um CEO,
e aqui embaixo tem um CMO. E eles acabam construindo um trabalho maravilhoso aqui numa determinada coisa. Aí vem o seguinte, que veio lá da Arábia, e ele quer construir sua própria pirâmide. E ele acaba chamando uma concorrência simplesmente para mudar a agência que era do outro CEO. Tá certo? Nós já vimos isso acontecer, ou em função do CEO, ou em função do CMO. Ou seja, há uma descontinuidade do trabalho por causa do sucesso, não é por causa do fracasso, não. Tá? Por outro lado, o cliente fala assim, olha, você é meu parceiro, mas não trata a agência como parceiro. E é uma loucura, porque a agência é suprimento, é insumo. Como você vai ter uma boa cerveja sem boa água e boa cevada? Nós somos a água e a cevada da cadeia de valor desses clientes. Então, esta discussão ela é fundamental. Do ponto de vista federativo, está faltando o Luiz Lara nesse aqui, certo? Do ponto de vista, eles já estão avisando que eu tenho que acabar. Do ponto de vista federativo, tem toda uma série de instâncias. Eu estou ouvindo aqui vozes. Eu estou ouvindo, está vazando aqui. Te escuto, Nizam. Estou te escutando. Não, você está ouvindo um vazamento de voz ou sou só eu? Não, eu estou te escutando. Não estou ouvindo vazamento, não. Tá bom. Então o que eu quero dizer, Renata, é isso. Eu acho assim, para exercermos toda essa pauta maravilhosa que vocês vão ter aí ao longo do dia, ou desses 2 dias, nós temos que ter condições econômicas para essa. É isso que eu prego. Quero agradecer a vocês o convite e estou constantemente às ordens para discutir como o modelo da N10 pode revolucionar e vai. É uma empresa muito low profile, mas pode apontar este modelo exponencial da pequena, da grande empresa. Perfeito, Nizam. Eu te agradeço muito. Olha, eu passaria aqui semanas com você para poder discutir esses assuntos, e não só esses, vários. Te agradeço muito. Acho que o mercado precisa ouvir muito você e outras pessoas também que são capazes de fazer essa transformação. Te desejo um ótimo dia e uma ótima jornada em toda essa sua mudança também de reinvenção que você trouxe aqui. Foi um prazer conhecê-lo. Bom, eu termino a minha fala dando um viva à propaganda brasileira, torcendo para que ela possa ser viva, possa ser propaganda e possa ser brasileira. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Um bom dia.